Acho que eu nem deveria falar isso, mas se você mora em uma caverna sem luz, sem tecnologia, sem água, sem comida, é membro de um templo de monges afastado do mundo ou teve o prazer de nascer na Coreia do Norte, existe a possibilidade de você não conhecer o personagem Coringa. Criado em 1940 e aparecendo pela primeira vez na revista Batman Volume 1, ele simplesmente tomou o coração do público, que abraçou essa loucura e fez com que esse vilão tomasse outras proporções de popularidade. Prova disso é o segundo filme solo do personagem anunciado para os cinemas, e com certeza uma das maiores promessas desse ano. Nesse novo longa veremos novamente o ator Joaquin Phoenix interpretando esse enorme símbolo de anarquia, mas diferente de Hugh Jackman, por exemplo, que a galera considera ser o único e verdadeiro Wolverine, com o Coringa não é tão bem assim. O Coringa é um personagem que não depende de uma única linha cronológica de eventos para existir, e a cada interpretação ele parece alguém totalmente diferente. Diretores, intérpretes e roteiristas tornam o Coringa um dos personagens mais dinâmicos do cinema, e isso influencia diretamente no gosto pessoal do público. Não é surpresa eu dizer que as versões mais amadas desse personagem são as de 2008 com o ator Heath Ledger e a de 2019 com o próprio Joaquin Phoenix. Prova disso é a enquete que eu fiz na aba comunidade aqui desse canal, onde essa discrepância de preferência é bem nítida analisando as porcentagens de vocês. Mas afinal, aprofundando nessa pesquisa, por que tanta gente gosta mais deles, o que torna esse mesmo personagem tão popular de duas percepções com tantas diferenças entre si? O que faz essas duas formas de ver um personagem serem tão únicas? Para começar a falar dos nossos queridinhos em tela, a gente precisa entender um pouco das mentes criativas por trás das câmeras. O Coringa nasceu a partir da ideia de Jerry Robinson, um dos mais importantes desenhistas da história da DC Comics. Robinson percebeu que o recente herói Batman ainda não possuía nenhum arqui-inimigo, uma cara metade que faça o público associar diretamente um personagem ao outro, tipo meio fogo e água, por exemplo. Pensando nisso, Jerry lembrou de uma carta de baralho, que sempre é tratada como imprevisível nos jogos, onde a figura representa uma espécie de bobo da corte, que faz um contraste muito grande com a personalidade madura, sombria e preparada do Batman, exatamente ela, o Coringa. Em pouco tempo o personagem se tornou um fenômeno, participando dos mais diversos tipos de mídia, até chegar no nosso fatídico filme de 2008, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Esse é o segundo longa a ser produzido de uma trilogia muito amada dirigida por Christopher Nolan, um dos diretores mais aclamados do cinema atualmente. Por se tratar de uma continuação, o conceito do herói e suas origens já tinham sido bem definidos no primeiro filme. Um Batman sombrio, conflitante em sua relação com Bruce Wayne, um habilidoso lutador e com um caráter incorruptível. Isso foi essencial para dar mais espaço pro verdadeiro protagonista desse filme, quem fez a galera ir pro cinema. Essa obra fez mais de $1 bilhão em bilheteria e atualmente ocupa o terceiro lugar entre os mais bem avaliados no IMDb da história. Vocês estão entendendo o peso disso? Nessa época não se falava em outra coisa que não seja o majestoso Coringa de Heath Ledger. Há pouco tempo as pessoas acreditavam que o personagem de Jack Nicholson, do clássico Batman de 1989, seria dificilmente superado no cinema, mostrando uma fortíssima caricatura do Coringa. E eu posso afirmar com todas as letras que sim, ele foi superado. Um personagem com esse tipo de peso definitivamente não poderia ser vivido por qualquer um, mas relaxa porque Nolan tinha o controle. A escolha de Heath Ledger para interpretar o palhaço do crime foi amplamente criticada antes do filme ser lançado, até porque nessa época, embora Heath tivesse sim feito boas atuações que o destacavam no cenário, elas não chegavam tanto no grande público. O que popularizou o ator desde o início eram seus filmes mais adolescentes, como 10 Coisas que Eu Odeio em Você ou Coração de Cavaleiro. Para muitos ele ainda era só mais um rostinho bonito em Hollywood. Claro que isso é bem chato, mas até dá pra entender um pouco o pensamento da época, porque os filmes do Batman nas mãos do Nolan cumprem com uma estética muito mais sombria e pesada, anunciando um ator mais conhecido por filmes de romance para se tornar simplesmente um dos maiores vilões da história. Existe sim uma insegurança. Só que felizmente, quem criticou nessa época mordeu a língua. Diferente da versão antiga, aqui o palhaço do crime não possui nenhuma barreira, ele tá totalmente imerso na sua loucura. A ideia de Nolan pro Coringa desse filme foi de trazer um verdadeiro psicopata pras telonas. Um agente do caos que não teme nada, não se importa com as consequências desde que seu ponto seja provado. A psicopatia é uma condição patológica definida por um transtorno de personalidade causado por uma falta de empatia
empatia, menor capacidade de afeto e gerenciamento inadequado da raiva. Isso por acaso te lembra alguém? O Coringa de Heath Ledger tinha uma clara ambição, mostrar pro mundo, mas principalmente pro Batman, que qualquer caráter pode ser corrompido. Coringa é um personagem imponente, definitivamente o maior vilão dessa trilogia. Ele não necessariamente fez os atos mais grandiosos como Bane faria no próximo filme, mas ele sabe exatamente como abalar o psicológico tanto do telespectador quanto do próprio Batman. Esse Coringa é um gênio do crime, seus passos são meticulosamente calculados para afetar psicologicamente o seu alvo, independente de quantas pessoas ele tenha que matar para isso. Esse Coringa sente a necessidade de se provar diferente daqueles criminosos quaisquer de Gotham. Ele não liga pro dinheiro ou pro respeito social. A sua psicologia vai muito além disso. Ele não tem uma história de origem definida, não tem digitais identificáveis pela polícia e permanece um total mistério que tem a missão de provar que dentro de cada cidadão existe uma crueldade suprimida por um desejo de aceitação, que dentro de todo mundo existe um Coringa. Até mesmo no Batman. E isso, de acordo com seu pensamento, o torna mais evoluído do que os outros ao seu redor, levando em consideração que ele entendeu a sua natureza, ao invés de só fingir que isso é loucura. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. O processo de caracterização do palhaço não foi nada fácil, sendo marcado até hoje como um dos mais famosos da história do cinema. Nolan tinha uma confiança muito forte em Heath, o que permitiu a ele ter uma liberdade imensa no processo criativo do personagem. E meu amigo, esse cara não tava pra brincadeira. Um dos seus planos foi se isolar em um quarto de hotel por mais ou menos um mês, longe de qualquer um que possa o visitar para focar exclusivamente na caracterização do papel, e assim sentir na pele essa sensação de ser alguém à parte da sociedade, assim como Coringa. Como vocês sabem, essa preparação extremamente intensiva gerou bastantes controvérsias a respeito de uma das maiores perdas do mundo cinematográfico. Em 22 de janeiro de 2008, alguns meses antes do lançamento oficial de Batman, o Cavaleiro das Trevas, Heath Ledger foi encontrado morto em seu apartamento na cidade de Nova York. O motivo declarado foi uma morte acidental pela mistura de medicamentos prescritos de forma exagerada. Essa perda rende muitos boatos até os dias de hoje, já que muita gente acredita que essa morte acidental na verdade teria sido um suicídio. Ledger sofria com um quadro de depressão intensa antes da sua morte, e nós sabemos que overdose de remédio é uma maneira muito utilizada como forma de desviver, alegando que a preparação intensa e a imersão que ele teve no personagem teriam feito ele se identificar com esse estado de loucura, criando a tão famosa maldição do Coringa. Isso é uma afirmação que não pode ser levada como verdade, porque apesar dele ter sim se dedicado excessivamente ao papel e ter confirmado que interpretar o Coringa fosse física e mentalmente desgastante, sua irmã, que era muito próxima, dizia que ele estava muito feliz em viver essa aventura, dizendo que aquele filme foi a experiência da sua vida. Então, antes de espalhar notícias não comprovadas a respeito da morte de alguém, por favor, dá uma pesquisada nisso antes, porque sim, isso é um tema muito sensível. Mas para que algo se popularizasse como uma maldição, não pode ter sido só uma pessoa que sofreu com isso, o que nos leva diretamente ao nome de Todd Phillips. Em 2016, a companhia Warner Bros., que é detentora dos direitos da DC no cinema, buscava fazer um filme solo do Coringa, com alguém que trouxesse uma abordagem diferenciada pro personagem. Todd Phillips foi o homem selecionado para comandar essa loucura. Ele nunca foi um diretor tão aclamado pela crítica, até porque seus projetos geralmente envolviam filmes de comédia. E como a gente sabe, existe uma grande desvalorização do gênero pra uma galera mais chata. Chato mesmo, chato mesmo. Temos aí, por exemplo, toda a trilogia de Se Beber Não Case na conta desse cara, mas também Cães de Guerra, que foi um dos poucos filmes que não são de comédia e particularmente eu achei um filmaço. O público na época ficou bem receoso com a forma que Todd conduziria o filme, porque querendo ou não, a galera gosta mesmo de um Coringa com uma boa carga dramática. O que ninguém esperava é que ele seria dramático até demais pra Warner. A ideia de Phillips era criar um filme adulto e mais artístico, fugindo um pouco daquela cara de blockbuster que a DC sempre teve. Era uma ideia promissora, e isso não tem como negar, mas a classificação indicativa para maiores de 18 anos deu uma quebrada nos executivos. Em uma entrevista para Las Vegas Times, Todd Phillips falou que levou cerca de 1 ano do processo de terminar o roteiro até convencer os engravatados da Warner a aceitarem a ideia, justamente porque o Coringa é um personagem mundialmente conhecido, inclusive pelas crianças, e assim, isso daqui, meu amigo, demorou um tempo para que as ideias se alinhassem, mas no fim, Phillips conseguiu convencer a galera a persistir no projeto, graças a Deus. A escolha de Joaquin Phoenix para interpretar o Coringão já era quase certa na cabeça de Phillips. Seria perfeito pro papel ter um cara de atuações intensas, que mergulhava de cabeça nos personagens e era
geralmente associado a papéis mais complexos, e tinha o objetivo de trazer também aquela galera mais cultzinha pro cinema. Como a gente viu em Her, o Gladiador, esse cara passa credibilidade, e pra felicidade de Phillips, ao analisar a proposta de Coringa, Joaquin Phoenix ficou bem animado com o projeto, e pouco tempo depois ele já tava no elenco. Lançado em 2019, faturando também mais de $1 bilhãozinho pra conta dos executivos, Coringa foi um sucesso maior do que o esperado. Ele custou cerca de 125 milhões a menos pra ser feito se comparado a Batman, o Cavaleiro das Trevas, com um diretor pouco reconhecido, e mesmo assim, o resultado ficou tão bom que ele foi igualmente um fenômeno. Nesse longa nos deparamos com um Coringa muito diferente do que vimos até então, com uma história de origem triste que mostra como a cruel realidade de Arthur Fleck o levou à loucura. Ou não exatamente. Diferente da psicopatia trazida por Nolan, Todd Phillips trabalhou em um claro caso de psicose, definido como um estado mental patológico caracterizado pela perca de contato do indivíduo com a realidade, que passa a apresentar sintomas como delírios, alucinações e pensamentos desorganizados de forma inapropriada. Além disso, uma doença que chama bastante atenção no filme e é responsável por grande parte do desprezo que Arthur Fleck sofre da sociedade é a sua síndrome pseudobulbar, que resumidamente gera crises de risos inevitáveis em momentos exclusivos de cada portador. Nesse caso, geralmente quando Fleck se depara com momentos de tensão. Você acha graça? Esse Coringa tem sensações, ele sente amor, ele sente ódio, mas principalmente desgosto. Desgosto de uma sociedade que ele acredita tá quebrada. É muito complicado dizer exatamente o que tornou Arthur Fleck um psicótico. Em certa parte do filme é comentado que a mãe adotiva de Arthur permitiu seu parceiro espancar seu filho, causando um forte ferimento na sua cabeça. E sim, dependendo da forma que foi feito, isso pode trazer problemas mentais e psicológicos irreversíveis. Mas também existe uma grande possibilidade dele já ter nascido com psicose, que também é uma forma super viável. O que a gente sabe é que a concepção desse Coringa vem através de uma construção de personagem. Suas alucinações e seus distúrbios mentais com certeza são essenciais para que o Coringa exista, mas o filme usa muito do nosso senso de empatia para entender o que tornou uma pessoa que apenas queria fazer as outras rirem em um maníaco completo, e isso causa muitas controvérsias até hoje. Há pouco tempo eu tava debatendo com meu parceiro Cereal aí do YouTube, inclusive canal top, recomendo, justamente sobre essa empatia que o personagem causa. Por um lado, muita gente acredita que isso pode ser bem nocivo para a sociedade. Você vê um cara que tá sofrendo abusos em sua realidade e isso justifica ele se tornar um assassino em série. Não é assim que as coisas funcionam. Mas por outro lado, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre essa interpretação. Eu acredito que embora o filme faça você criar laços com o personagem e meio que entender o lado dele, isso tudo serve mais como uma sátira, uma crítica às pessoas que justificam as atitudes do Coringa. E pra mim isso fica bem claro lá naquela cena de entrevista do Murray com Arthur. Quando o apresentador descobre que foi ele quem tinha matado 3 homens no metrô, Murray meio que zomba do pensamento absurdo de Arthur. E a resposta dele mostra que realmente o cara não bate bem da cabeça. Eu matei aqueles caras porque eles eram péssimos. Todo mundo é péssimo hoje em dia. É o que basta pra gente enlouquecer. Ok, é isso aí. Você é louco e essa é a sua desculpa pra matar aqueles 3 homens? Não. Eles cantavam muito mal e isso pode custar vidas. Embora Heath Ledger tivesse mais oportunidades para realmente modelar o Coringa, Joaquin Phoenix passou por um processo intenso de caracterização e estudo para a forma que ele deve interpretar. Na questão física, o ator chegou a perder cerca de 23 quilos em pouquíssimo tempo, justamente para aparentar ser mais frágil e esquisito, como realmente um homem doente. Além disso, ele estudou a fundo diferentes tipos de transtorno de personalidade e trabalhou por meses para ter uma das risadas mais icônicas da cultura pop. E olha só, aquela maldição do Coringa retornou. O ator fala em entrevistas que a natureza sombria e perturbadora do personagem afetou sua mentalidade durante o filme. Porque sim, gente, é um personagem muito pesado. Mas é aquela coisa, porque hoje ele já tá bem saudável e já fez o segundo filme solo desse personagem. O que deixou o psicológico dele abalado foi a tamanha dedicação no papel. Ele não ficou louco porque se sentiu como o Coringa, como as pessoas falaram lá no caso do Heath Ledger. Galera, desculpa dizer, mas as coisas não são
tão místicas quanto parecem. Pelas descrições que eu dei, a diferença entre os personagens fica bem clara. Ledger interpreta um gênio, que a principal característica é formular o caos servindo como uma antítese do Batman, que é a representação do controle emocional com um caráter bem definido. E Phoenix não tem nada a ver com isso. Ele tá longe da genialidade e apenas desejava mostrar para as pessoas que ele é alguém como todos e não merecia sofrer esse tipo de preconceito. Quase o contrário de Ledger, que não liga nem um pouco pro que o mundo pensa dele. Arthur nunca sonhou em começar um movimento para se rebelar contra a sociedade. Isso aconteceu naturalmente por uma história que ele nem gostaria que fosse vazada ao público. Só que no final das contas, ele desistiu desse mundo podre e começou a tomar gosto pela coisa. Os dois filmes terminam com o Coringa ganhando e perdendo ao mesmo tempo. O de Heath Ledger consegue provar seu ponto, mostrou que as pessoas que se diziam civilizadas só precisavam de um empurrãozinho para se tornarem tão cruéis quanto diziam ser o Coringa. Mas isso até ele conhecer o Batman. Diferente do que o Coringa imaginava, Batman não se corrompeu como os outros. Ele se manteve firme em seus ideais, mesmo tendo a chance que muitos gostariam de matar o palhaço do crime. Mas mesmo assim, Coringa não volta atrás com a sua palavra. Ele sabe que Batman tem uma casca dura, mas não impenetrável. Até a alma dela se corromper de vez. Já o Coringa de Joaquin Phoenix consegue se sentir liberto de uma sociedade podre, sendo quem ele realmente gostaria de ser sem se importar com julgamentos. Ele passa a se orgulhar de um movimento de pessoas que também se sentem libertas. Mas no fundo, ele também perdeu. Ele não conseguiu tornar a sociedade menos cruel como tanto almejava. Ele só se sente melhor consigo mesmo, agora fadado a ser tão ruim quanto aqueles que criticava. Sua vitória simbólica é muito bem representada na cena da dança na escadaria. Enquanto ele acha que tá melhor do que nunca, só continua descendo cada vez mais os degraus. Você observa a complexidade e o impacto social que esses personagens tão distintos trazem? A maioria das pessoas preferem essas duas interpretações do personagem justamente porque eles trazem um significado. Tornam o Coringa um símbolo de loucura, mas também de reflexão. Diferente do gangster qualquer vivido por Jared Leto, da versão mais family-friendly vivida por Jack Nicholson, ou do que porras seja isso de César Romero. Vou comer a tia do Batman. A real é que esses dois papéis são incomparáveis, não tem como você afirmar que um é melhor e outro é pior, isso é questão de opinião. Até hoje os dois foram os únicos vencedores de um Oscar interpretando um filme de super-heróis. Essa é a força que o manto do Coringa carrega na cultura pop. E mesmo com tantas diferenças entre si, eu só posso dizer que esses Coringas são verdadeiramente únicos. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Pelo amor de Deus, deixa o seu like. Eu não tô pra brincadeira não, fi. Temos uma novidade pra anunciar. A partir do lançamento desse vídeo se inicia a opção de seja membro aqui do canal. Fazendo uma assinatura mensal você recebe vários benefícios que eu explico certinho lá no vídeo de introdução à aba seja membro. Mas só pra te adiantar um pouquinho, nesse exato momento já tem um vídeo disponível exclusivo pros membros. Que no caso, atendendo a curiosidade de muita gente, eu explico como eu faço esses vídeos. Como é o processo de criação desde a ideia até essa parte aqui que é mais mecanizada, como realmente vai na ação. Então se você quiser ajudar financeiramente o canal e ainda ganhar vários benefícios por isso, considere se tornar um membro. Além disso, passa no meu Instagram e entra no nosso servidor do Discord que tá aí na descrição, a gente conversa pra caramba. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.